Eu sou filho de mãe solteira, que trabalhando como manicure me deu o bem mais precioso, a educação. Essa é a minha história. Eu sou Fernando Maciel, sou procurador federal da AGU e sou professor de Direito Previdenciário do Gran Cursos Online. Eu costumo dizer que a minha vida se resume numa canção de Belchior, aonde fala que eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. A minha história é muito semelhante à de milhares de pessoas que sempre tiveram que batalhar muito para alcançar os seus objetivos. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro. Eu sou filho único de mãe solteira. A minha mãe sempre trabalhou como manicure e, por consequência, sempre trabalhou muito para garantir o meu sustento e a minha educação. Um fato marcante na minha infância foi quando, aos 8 anos, a minha mãe perguntou: Fernando, o que você gostaria de ganhar de presente de aniversário? E eu disse que eu queria ganhar um despertador, porque eu queria poder acordar sozinho para ir à escola. Desde aquele momento eu já sentia a necessidade de buscar a minha independência até chegar aos 16 anos, quando eu passei a sentir vergonha de pedir dinheiro para minha mãe para poder sair, poder ir no cinema, poder ir numa festa. E eu resolvi mudar de escola, porque eu estudava no período diurno. Eu pedi transferência para uma escola à noite para poder trabalhar durante o dia. Então eu comecei fazendo estágio e comecei a ganhar o meu dinheiro, a conquistar a minha independência. Aos 18 anos eu iniciei a faculdade de Direito, também comecei a trabalhar numa empresa muito tradicional da minha cidade, onde o meu avô havia trabalhado durante 36 anos, e certamente eu teria aí um futuro promissor se continuasse trabalhando nessa empresa. Foi nesse emprego que eu tive o meu primeiro contato com o direito do trabalho e também direito previdenciário. Por volta de uns 20 anos eu comecei a identificar uma incompatibilidade entre as minhas atitudes e os meus sonhos. Então eu resolvi abdicar naquele momento da minha vida social, de sair para festas, de ter contato com meus amigos, e resolvi intensificar os meus estudos. Então eu estudava todos os dias à noite na faculdade e passei a estudar 9 horas por dia todos os finais de semana. Eu estudava 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, 3 horas à noite. Eu pedi demissão dessa empresa e me submeti a um processo seletivo de estágio no Ministério Público Federal em Porto Alegre. Neste estágio eu passaria a receber 1/3 do meu salário que eu vinha ganhando na empresa. A despesa que eu teria de ônibus, de passagem de ônibus diariamente para ir até Porto Alegre fazer esse estágio, ela já era consumida por esse valor da Bolsa Estágio. Foi então que eu resolvi fazer um segundo estágio. De manhã eu trabalhava no Ministério Público Federal e à tarde eu trabalhava na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, a partir de então, começou uma verdadeira saga na minha vida, que era percorrer 3 cidades no mesmo dia. Eu precisava pegar 5 ônibus e um trem todo dia. Foi então que eu passei a aproveitar este tempo para estudar. Como eu destinava aproximadamente 3 horas ou mais do meu dia num transporte público, eu sempre andava acompanhado de um livro, de algum caderno, de algumas anotações, porque na época nós não tínhamos todas essas facilidades que, por exemplo, o Gran Curso Online nos disponibiliza. Depois, quando eu chegava na faculdade, eu assistia a aula e por volta das 10h30, 11 horas, eu tinha que pegar mais um ônibus e retornar para Montenegro, chegando por volta de meia-noite, 1h, e ter que descansar para, no dia seguinte, dar continuidade a toda essa rotina. Este foi um momento muito difícil na minha vida. Várias vezes eu achava que não teria condições de aguentar e pedindo a Deus para que me desse força para que eu conseguisse superar essas dificuldades. Aos 24 anos eu concluí a faculdade de Direito, eu comecei a advogar na área trabalhista e previdenciária e resolvi me dedicar intensamente à preparação para concursos públicos. Neste momento eu passei a colecionar inúmeras reprovações. Foi então, nesse período em que eu passei a colecionar reprovações, em que eu pensei que seria melhor fazer um recuo estratégico e, de repente, pensar num plano intermediário. Eu passei a fazer concursos de nível médio e concursos de menor complexidade. E eu acabei passando para técnico judiciário e também para assessor jurídico no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Isso fez com que eu passasse a ter uma estabilidade, passasse a ter mais uma garantia financeira e me desse tranquilidade, me retirasse a pressão que eu estava tendo sobre mim de querer o quanto antes passar num concurso. Eu acabei me inscrevendo no concurso de Procurador Federal da Advocacia Geral da União. Então, como eu já vinha me dedicando há algum tempo,
eu consegui uma excelente colocação na prova, foi divulgado o resultado da prova de Procurador Federal da Advocacia Geral da União, eu acessei o Diário Oficial e lá encontrei o meu nome. Nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e dizer que a partir daquele momento eu passaria a ser um procurador federal e que eu encerraria essa minha vida de concurseiro. Eu pude tomar posse em Porto Alegre, fiquei atuando na Procuradoria Regional Federal da 4ª Região. Em 2010, eu recebi um convite para exercer um cargo de chefia aqui em Brasília. E este convite era para permanecer apenas por um ano. Foi quando, no mês de novembro, eu fui convidado para ir num congresso de Direito do Trabalho, que eu conheci a minha atual esposa. Naquele momento em que eu me apaixonei à primeira vista, eu senti que a minha vida mudaria de rumo. E foi então que eu decidi pedir remoção de Porto Alegre para Brasília para poder aqui constituir a minha família. Foi então que um professor do mestrado, o Dr. Marcelo Borso, me convidou para dar aula no GRAN. Eu confesso que num primeiro momento eu tive um pouco de resistência porque não sabia como seria a minha reação diante das câmeras, como seria dar aula para uma turma telepresencial, mas naquele momento, quando eu gravei a primeira aula, eu senti a possibilidade de ampliar os meus horizontes enquanto professor. Eu ficava pensando, lembrando do meu passado, se eu tivesse a possibilidade de ter a estrutura que o Gran Cursos Online oferece atualmente, eu poderia estar estudando no ônibus, eu poderia estar estudando no metrô, eu poderia estar estudando assistindo a final da Copa do Mundo. E um fato marcante, que para mim é considerado como um salário indireto, foi uma mensagem que eu recebi de uma aluna dizendo que o pai dela estava tentando se aposentar e toda vez que ele consultava um advogado, o advogado disse que ele não teria direito ao benefício. Foi então, ao assistir uma aula minha no Gran Curso Online, que ela verificou que o pai dela preenchia todos os requisitos para ter direito àquele benefício. Então ela formulou o requerimento perante o INSS e quando ela recebeu a carta de concessão do benefício, ela me mandou uma mensagem pelo Instagram agradecendo pelas aulas e pela mudança de vida que isso propiciou na vida da sua família. E com a aprovação no concurso, de fato, eu presenciei uma mudança de vida. Além de passar a ter uma condição de vida muito favorecida financeiramente, ter uma boa retribuição por fazer algo que eu gosto, eu passei a aproveitar a vida. Tive condições de ajudar a minha mãe, de recompensá-la por todo o esforço que ela teve durante essa vida para garantir o meu estudo e sempre continuar acreditando em mim. Passei a ter condições de constituir a minha família, de casar, de fazer viagens, literalmente aproveitar a vida nessa fase de colheita para compensar todo o sacrifício que foi feito naquela fase de plantio. E na minha trajetória de vida, 2 orações marcaram a verdadeira mudança. Eu sempre dizia que o suor do meu trabalho deveria se transformar em lágrimas de felicidade e também que nada é impossível para quem tem Deus no coração. E eu resolvi marcar estas orações fazendo uma tatuagem para que todo dia eu possa me lembrar daquilo que sempre me deu força para transformar a minha vida. Eu sou Fernando Maciel, procurador federal da AGU e professor de Direito Previdenciário no Gran Curso Online. Aqui todo mundo pode. Eu sou o Gran. Pós-graduação é para todo mundo, sim. Se você quer fazer a sua, mas achava que não era possível, eu tenho uma coisa para te contar. O GRAN vai lançar a pós-graduação social em uma live no dia 1º de agosto às 10 horas da manhã. Ser pós-graduado deixou de ser um sonho distante. Você poderá estudar para concurso e ser especialista em até 6 meses. É a sua oportunidade de fazer uma pós de qualidade com o maior desconto da história. Te vejo lá.
Salve, rapaziada! Como é que estão? Espero que todos estejam se dedicando aos estudos. Eu, Rafael, estou tendo a honra de trabalhar com vocês o famigerado simulado de direito administrativo com direito a prêmio para aqueles que forem melhor aqui pelo Gran Cursos Online. Tenho certeza que você vai tirar muito proveito das explicações que eu passo a dispor. São 20 questões, tentei ponderar questões aí do tipo Sebrasp, com uma dificuldade de médio para alta, mas também tem as questões Mobrais, galinha morta, como vocês vão ver aqui comigo. Estão preparados? Então de olho na tela. Primeira questão, sobre a organização administrativa da União. Segundo o entendimento perfilhado pelo STF, é constitucional a adoção do regime trabalhista pelos conselhos profissionais a despeito da natureza autárquica dessas entidades. Gabarito da questão, certa. Gente, regime trabalhista é basicamente representado pela consolidação das leis do trabalho e outras fontes normativas também provenientes do direito do trabalho, tais como o CCT, Convenções Coletivas do Trabalho, e também os acordos coletivos do trabalho. O que o STF nos explicou? Olha só, os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas, classificação doutrinária, são criadas por lei, é isso mesmo, porque autarquias dependem de lei para a criação, com a outorga para exercício de atividade típica de Estado, no caso aqui o poder de polícia, inclusive com capacidade tributária ativa, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, quando comparadas a outras autarquias, constituindo espécie sui generis, quer dizer, diferenciada, fora do normal, de pessoa jurídica de direito público, porque tem natureza autárquica. Mas atenção para isso aqui, ó, não estatal. O que quer dizer isso? Não, atenção para isso, integra a administração pública formal, que é a administração pública direta e indireta que a gente estuda. Então, quer dizer, os conselhos profissionais, muito embora sejam autarquias corporativas, muito embora tenham natureza autárquica, não integram o aparelhamento estatal. Aí, continuando, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único. O regime jurídico único aqui seria a Lei 8.112, já que os conselhos são criados pela União. Então, não se aplica a 812. Por quê? Porque são entidades sui generis, diferenciadas. Então, vem cá comigo na câmera. O INSS, por exemplo, é uma autarquia convencional, enquanto a autarquia federal, tradicional, vai se submeter a 812. Então, nesse contexto, o que acontece com o conselho? Não, o conselho não é tradicional, é sui generis. Apesar de ser uma autarquia criada pela União, os seus quadros não se submetem à Lei 812. Vem para a tela. Conclui o STF. Trata-se de uma natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, eu não aplico a Lei 812. Né? Eu afasto a aplicação de regras convencionais que, por exemplo, são aplicadas junto a autarquias como o INSS. Justificativa. Garantir mais independência e o legítimo funcionamento dessas entidades. Eu preparei um esqueminha legal para vocês, ó. Me acompanha aqui na telinha. Os conselhos profissionais têm natureza sui generis, diferenciada. Natureza autárquica, por quê? São pessoas jurídicas de direito público. Atenção, não são autarquias, mas têm natureza de autarquias. Para a doutrina, até vem cá comigo na câmera, se ele colocar assim, conforme a doutrina, isso é pacificado na doutrina, tá? Tem um ou outro dando nome diferente, mas de certo modo existe uma coerência, uma congruência nas opiniões, no sentido de que os conselhos são autarquias corporativas ou profissionais. Então, se cai na prova, segundo a doutrina clássica, os conselhos profissionais são autarquias profissionais, certo? São autarquias corporativas, certo? Tá de boa, galinha morta. Mas se ele colocar, segundo o STF, vem comigo aqui na telinha, tem natureza autárquica, são pessoas jurídicas de direito público, sui generis. E aí eu coloquei logo embaixo, embora não integrem a administração pública formal. Tem recursos próprios? Claro que tem recursos próprios, né? Por quê, Rafael? Como assim? Vem cá comigo na câmera. Se a autarquia ela não traz seus próprios recursos, não tem condições de criar seus próprios recursos, ela perde autonomia. Ela fica vinculada ao Tesouro, ao repasse de recursos públicos federais. No caso de uma autarquia federativa, uma autarquia federal, conselho profissional, ela gera a própria receita. Então ela fica desvinculada de orçamento, o que dá mais autonomia para ela. Tá pegando a malandragem?
Vem comigo na telinha. Então, realmente, ela tem recursos próprios, portanto, não são mantidas pelo orçamento federal. Aí, continuando, o que o STF alega? Elas são pessoas jurídicas com personalidade de direito público? São, mas com direito público mitigado. Olha o que vai acontecer. Primeira parte, elas são obrigadas a prestar concurso público para seleção, são obrigadas a promover concurso público para seleção de pessoal? Sim, para homenagear especialmente o princípio da impessoalidade, mas também moralidade, princípio da publicidade, coisa e tal, normal. Ah, Rafael, mas isso é uma regra do direito público. Sim, eu não estou dizendo que elas não vão se submeter ao direito público, só que ele é mitigado. Aqui é uma regra de direito público que tem que ser aplicada. Outra regra importante, olha aí, ó. Controle externo pelo Tribunal de Contas da União. Enquanto autarquias federais, né, criadas pela União, elas vão se submeter ao controle do Tribunal de Contas, especialmente previsto no artigo 71 da Constituição Federal. Ok? Então, por exemplo, tem que fazer concurso público? Tem. Se o Tribunal de Contas perceber que não está fazendo concurso público, mete inciso 3. O Tribunal de Contas susta as convocações, contratações. Então tá certo. Tá de boa, tá tranquilo. É dizer que nesses dois aspectos, elas se sujeitam às regras tradicionais do direito público. Atenção agora. Porém, é desnecessária a lei formal para a criação de cargos e fixação de remuneração. Vem cá comigo na nossa câmerazinha. Por quê? Porque elas têm condições de gerar a própria receita, não se acham vinculadas ao orçamento. Então não há necessidade do controle legislativo imposto pela Constituição na medida em que cargos, em regra, são criados por lei. Entendeu? Então não há necessidade de lei para a criação de cargos nos quadros dessas autarquias, ou melhor dizendo, dessas entidades chamadas conselhos profissionais. Então, em resumo, é desnecessária a criação por lei de cargos nos conselhos porque eles possuem maior autonomia, promovendo, gerando as próprias receitas, se desvinculando do orçamento federal. Fechou? De olho na telinha. E ainda, regime jurídico trabalhista, seletista, entre outras fontes de trabalho, como a CT e CCT, entre outras, né? Contrato de trabalho, enfim. É correto afirmar que nesses dois últimos aspectos, olha que interessante, eu não estaria aplicando o direito público. Percebeu? Nesses dois últimos aspectos, a desnecessidade de lei formal para a criação de cargos nivela essas entidades a entidades privadas. E também a desnecessidade de aplicação do regime estatutário único, não precisa, não é? Então, quando eu aplico a CLT, regime jurídico trabalhista, eu acabo nivelando as obrigações de entidades privadas. Daí dizer, direito público mitigado. Pega esse esqueminha, tira uma fotografia e depois revisa que ele ficou bem bacana. Vamos para a próxima questão? 2. As atividades desempenhadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Economia, enquanto órgão federal, são imputadas à União e não a si própria. Opa! Questãozinha certa. Aqui ele está falando da chamada teoria da imputação. Olha aqui a nossa coleguinha União aqui, ó. A União é como um corpo. A União é como um corpo. Ela é a pessoa, no caso, pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tem coração, tem fígado, tem estômago, tem intestino. É dizer, por exemplo, que a Receita Federal do Brasil, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, é como o coração. É um órgão da pessoa. E daí, o que acontece? A pessoa jurídica, no caso a União, manifesta a sua vontade por meio dos seus órgãos. Vem cá comigo na câmera. Então, toda atividade desempenhada pelos órgãos não é imputada ao próprio órgão, mas sim à pessoa jurídica a qual se acha vinculado, a qual integra. Então, no caso da Receita Federal do Brasil, lançamento fiscal, né? Fez o lançamento de um crédito tributário. Esse ato deve ser imputado à União. Então fica assim, a União promove o lançamento de crédito tributário por meio da Receita Federal do Brasil. Então, a atividade em si não é atividade imputada à Receita, mas imputada à pessoa jurídica, que no caso é a União. Vem comigo na tela. Os órgãos são partes integrantes da própria estrutura das pessoas jurídicas. Quando os agentes atuam, se considera que está havendo atuação no próprio Estado, do próprio Estado, que no caso da União. Os atos praticados pelo agente são tidos por atos da própria entidade, que é a pessoa jurídica. Teoria adotada no Brasil. A teoria da imputação também pode ser chamada de teoria do órgão, tá? E se ele falar que abrange órgãos e agentes, também pega agentes, né? Conforme eu expliquei. Tá ok?
Então fica assim, a teoria da imputação ou teoria do órgão é uma teoria que se aplica aos órgãos e aos agentes. Tranquilo? Vamos para a questão número 3. Os bens de empresas estatais vinculados à prestação de serviços públicos são impenhoráveis, a despeito dessas entidades ostentarem personalidade jurídica de direito privado. Gabarito, certo. Veja que a questão está atrelando o bem da empresa estatal à prestação de serviço público. Aí, nesse caso, será enquadrado como impenhorável. Exemplo disso acontece com, por exemplo, os veículos dos Correios. Os veículos dos Correios são empregados para o desempenho do serviço postal. Serviço postal, Constituição Federal, artigo 21, inciso 10. Monopólio da União. Compete à União e a ela descentralizou a competência para a empresa de Correios, uma empresa pública federal, a prestação do serviço público postal. Esses veículos são impenhoráveis, porque de alguma forma comprometeriam a continuidade do serviço. Vai o quê? Comprometer a continuidade, princípio da continuidade do serviço. Olha aí, razão pela qual o STF cravou esse entendimento. Vamos adiante. Embrapa. Equipamento da Embrapa que analisa em tempo real a qualidade do solo. Embrapa, opa, que Correio, né? Que é mencionado na Constituição implicitamente. E aqui a Embrapa, empresa pública federal. Opa, Embrapa, agora sim, Embrapa. Empresa pública federal, também responsável pela prestação de serviços públicos. Os bens vinculados ao serviço serão impenhoráveis. O que diz o STF, né, em resumo? O conceito de bem público, que é esse aqui de baixo, ó, são bens públicos os que pertencem a pessoas jurídicas de direito público. Observa, pessoas jurídicas de direito público, como o INSS, né, por exemplo. INSS, ok. Esses bens, eles sim são impenhoráveis, porque são bens públicos. Os demais bens, que não são de pessoas jurídicas de direito público, são enquadrados como bens particulares. Aí olha só que interessante, os públicos são impenhoráveis. Os particulares são penhoráveis. Então, em princípio, os bens de empresas públicas de sociedade e economia mista seriam bens particulares, né? Entende-se por bens particulares de pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, seriam penhoráveis, ok? Só que o STF disse, né, que o conceito de bens públicos deve ser elastecido, ao menos no tocante à regra da impenhorabilidade, para compreender os bens de empresas estatais que se achem vinculados a serviço público, princípio da continuidade. Então, no caso da Embrapa, que eu não comentei muito, os bens que são utilizados para pesquisa, né, que são bens vinculados, portanto, ao serviço público, lá da Embrapa, são impenhoráveis. Rafael, mas a Embrapa é uma pessoa jurídica de direito privado. Vem comigo aqui na câmera. O que o tio explicou? De fato, a Embrapa e os Correios são empresas públicas, são pessoas jurídicas de direito privado. Porém, o STF vem entendendo de longa data que esses bens, apesar de bens de direito privado, submetidos à regra de direito privado, são impenhoráveis para a proteção do serviço público ao qual se acham atrelados. Princípio da continuidade. Então a frase fica, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, os bens que são vinculados ao serviço público são equiparados aos bens públicos para fins de impenhorabilidade. Percebeu? Daí esse slidezinho que eu coloquei aqui para vocês de olho na tela. Então que fique claro, eles não são bens públicos em si, mas são a eles equiparados no tocante à impenhorabilidade. Vamos para a próxima. 4. De acordo com o entendimento do STF, a exigência de autorização legislativa e licitação para a alienação do controle de empresas públicas e economias mistas não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas, podendo a operação ser realizada sem necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração e a necessária competitividade. Gabarito correto. Bebi uma aguinha aqui, molhei a goela. O que acontece? Acompanha na telinha aqui comigo. Você tem aqui duas partes. Primeiro, quando você fala de controle acionário, a participação do capital social da empresa. Quando você tem a maioria do capital controlador ou a totalidade do capital controlador, você é o controlador, perfeito?
Aí diz o STF, item 1. A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. Tá aqui, ó. A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação. A autorização legislativa faz parte do que é previsto na própria Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 19. No tocante à licitação, também a Constituição Federal, artigo 37, só que no inciso 21. Aí, atenção, ó, aqui eu posso acoplar a lei de licitações dessas entidades, que é a Lei 13.303 de 2016. Resumindo, vai precisar de autorização legislativa, vai depender de licitação. Agora, a segunda parte. Já por outro lado, a transferência do controle de subsidiárias, atenção, subsidiárias e controladas, por exemplo, Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Petrobras. Essa bicha aqui é a Sociedade de Economia Mista. E essa bicha aqui seria a subsidiária. Atenção, então em relação a Transpetro, continuando, a transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige anuência do Poder Legislativo, quer dizer, não depende de autorização legislativa e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação. Requisito: apenas tem que observar, né, a competitividade e os princípios da licitação, tais como impessoalidade, moralidade e publicidade. Daí esse quadrinho ao lado, ó. Subsidiárias e controladas. Vai depender a alienação do controle acionário de autorização legislativa? Não. Vai depender de licitação? Não. Diferentemente das empresas públicas e sociedades de economia mista. Questão bacana, né? Essa aqui, para mim, foi a mais difícil do simulado. Espero que vocês tenham entendido. Manda as dúvidas que vocês tiverem. Estamos esperando. Um abraço. Vamos nessa. 5. A mera falta de defesa técnica por advogado em sede de processo administrativo disciplinar não causa sua nulidade, que só subsistirá se comprovado efetivo prejuízo. Isso é extraído da súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Rafael, beleza, eu entendi, ó, até aqui eu entendi, Rafael, não causa nulidade. Mas como assim, salvo se comprovado prejuízo, né? Aqui, ó, só se comprovado prejuízo. Vem cá comigo na câmera. Na linha de processo, né, e aqui é o caso do PAD, na linha de processo fica assim, só haverá nulidade processual se houver prejuízo no curso do processo, especialmente no tocante ao contraditório e ampla defesa. Então, por exemplo, a falta de defesa por advogado, em si mesmo considerado, não causa um prejuízo ao contraditório para a defesa. Então, toca o barco. O processo terá validade convencional, normal, ainda que o servidor não se faça representar por um advogado. Agora, observe, se ele exige da administração defesa por meio de advogado, não é um direito dele? Se ele quer se valer desse direito, é um direito. E a administração pública, ela pode negar? Não. Se ele quer exercer legitimamente o direito, está no exercício regular, ok. Inclusive tem que aceitar. Sabe por causa do quê? Se ele quer se fazer representar por um advogado e a administração se recusa, aí sim tem prejuízo da defesa. Aí nesse caso a gente vai dizer, opa, se há prejuízo, há nulidade. Logo, nesse exemplo, teria nulidade. Viu a diferença? Se você não se faz representar por advogado, não há nulidade. Mas se você quer se fazer representar por advogado e a administração não aceita, nulidade porque tem prejuízo. Pas de nullité sans grief. Não haverá nulidade sem prejuízo. Isto é, só, ao contrário, dizendo agora, só haverá nulidade se provado o prejuízo. Daí a questãozinha, vamos reler aqui o tema. Só subsistirá a nulidade se comprovado o efetivo prejuízo. Muito boa a questão. 6. O servidor submetido ao 812, que for nomeado por exercício de um cargo em comissão, acaso esteja acumulando licitamente 2 cargos públicos efetivos, deverá dele ser afastado, salvo se houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles. Isso aqui está baseado no artigo 120 da 812, item certo.
Olha aí o 120, famigerado artigo 120, exatamente na letra dele, tá? Depois dá uma lidinha com calma, vale a pena. Vamos para a próxima, 7. Segundo o entendimento do STJ, os prazos prescricionais previstos na 812 ficam interrompidos, beleza, quando instaurada validamente a sindicância de caráter punitivo ou o PAD. Mas deverão voltar a fluir de onde pararam. Uai, tem uma contradição aqui. Ou é interrompido, e aí nesse caso volta a correr desde o início, ou ele volta da onde parou. Só que aí nesse caso não seria interrompido, seria suspendido. Vou falar disso daqui a pouquinho, vamos terminar a questão. Após decorridos 140 dias. Errada a questão. Súmula 635 STJ. Vem cá contigo na câmera. É simples assim, ó. A questão ela é contraditória e já denotaria já o seu erro. A súmula 635 fala que, uma vez interrompido o processo disciplinar ou sindicância acusatória, né, que vai chegar ao final e pode punir o servidor, uma vez instaurada a sindicância acusatória ou o PAD, interrompe-se o prazo de prescrição. O que quer dizer interrupção? Ele zera. Ele zera. Como assim zera, Rafael? No caso do PAD, ele fica parado e ele só volta a correr, só volta a contar normalmente depois do último ato do processo. Isso eu estou pegando a 812 no artigo 142, tá? Então, pegando a lei especificamente, seria assim, é o que eu quero que vocês entendam. Instaurou o processo, interrupção do prazo. Ele continua a correr? Não, ele para. E ele só volta a correr depois do último ato do processo. E nesse caso, quando ele voltar a correr, atenção agora, ele volta a correr integralmente, isto é, do zero, do início. Veja que ele não usa, né, na lei 812, nem na súmula, ele usa a palavra suspensão, mas sim a palavra interrupção. Se fosse suspensão, seria assim, ó, aberto o processo, pararia a contagem, ficaria suspenso. E depois do último ato do processo, voltaria a correr de onde parou. Então, diferentemente da interrupção, na suspensão o prazo para de ser contado e volta a correr de onde parou, depois do último ato do processo. Tá pegando a malandragem? Aí, vamos agora mirar na súmula 635, que é bem interessante. O que o STJ entendeu? Bicho, artigo 142 da 812 está dizendo o seguinte: uma vez interrompido o prazo prescricional, ele só volta a correr do último ato do processo. Caraca, mas o processo disciplinar tem 60 dias de duração, prorrogáveis por mais 60, depois pode ter ainda mais 20 dias de julgamento, totalizando 140 dias. Quer dizer, só depois do último ato do processo, e o que não necessariamente vai se dar no prazo de 140 dias, pode ser daqui a 200 dias, é que vai voltar a correr o prazo. Não faz sentido. Rafael, mas não é 140 dias que você acabou de falar? Então, na 812, analisando apenas ela, esse prazo é chamado de prazo impróprio. Não gera grandes repercussões no processo. É dizer assim, o PAD dura 60 dias, prorroga por mais 60, depois tem mais 20 dias de decisão para decidir. Tudo bem, perdeu o prazo, toca o barco, não tem problema, pode tocar o barco. Por si só, o fato de perder o prazo não tem problema nenhum no processo, não traz um reflexo ao processo. Por si só, inclusive, pode ser que não é um prejuízo. Portanto, não haverá nulidade. Aí o que o STJ entendeu? Uai, então é como se a punibilidade estatal fosse eterna. Isto é, o Estado poderia punir você a qualquer momento, bastaria com isso que ele elastecesse ao máximo o processo disciplinar e você poderia ser punido para sempre. O que o STJ quis dizer então, né, para tentar retalhar esse tipo de interpretação? Ele disse assim, súmula 635, não. O PAD dura 60 dias, prorroga por mais 60, beleza, 120. Depois tem mais 20 dias para decisão. Faz a conta. 120 mais 20, 140. Passou de 140, volta a correr o prazo, a contagem do prazo de prescrição. Só que do início, integralmente. Então, olha que legal. Pela 812, o prazo volta a correr integralmente do início a partir do último ato do processo. No caso da súmula 635, passados 140 dias, volta a correr do início, né? Então é muito melhor, porque daí a administração não vai ter todo o tempo do mundo para te punir, aí de fato nós vamos ter a aplicação da segurança jurídica. Beleza? Espero que tenha entendido. Vamos para a próxima. Questão muito boa. O erro da questão então ficou em dizer, interrompido é certo, né? O erro da questão ficou aqui, ó, voltar a fluir de onde parou. Não, não. Ele volta a correr integralmente. Integralmente. Tá ok?
E aí aqui, inclusive, está aqui, ó, o teor da súmula, ó. Voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias. Veja que, inclusive, na súmula ele faz referência ao artigo 142 que eu pude explicar. 8. Embora possa autorizar consignação em folha de pagamento em favor de terceiro, o servidor público federal submetido ao 812 está impedido de consignar parte da sua remuneração para amortizar despesas contraídas com uso de cartão de crédito. Está impedido não, errado, artigo 45. Olha aí, ó. De acordo com a Lei 8.112, é possível sim consignar em folha de pagamento, olha aqui, ó, consignação em folha de pagamento em favor de terceiro. E ainda, o total da consignação não excede 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservado para quê? Cartão de crédito, cartão de crédito. Tá ok? Leia com calma depois, compensa. Vamos para a próxima, número 9. Sobre a separação dos poderes, os órgãos e os agentes de cada poder estatal são investidos constitucionalmente competências para fins de controle dos outros. Checks and balances. Ademais, os agentes públicos que sejam autores de danos deverão ser responsabilizados civilmente, isto é, obrigados a indenizar ou a compensar os prejuízos causados. Acerca do controle da responsabilização da administração, julgue o item. O Tribunal de Contas da União, ao aprovar as contas do presidente da República, aprovar? Estranho, hein? Exerce competência de controle externo financeiro que a Constituição lhe outorgou expressamente. Errado. O Tribunal de Contas não aprova. O Tribunal de Contas não aprova. A aprovação compete ao Congresso Nacional. Então fica assim, ó. Vem cá comigo na câmera. Compete ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República. É o artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal. Lá você tem expresso, compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar as contas. Aprovar ou rejeitar as contas do presidente da República compete ao Congresso Nacional. Rafael, e o Tribunal de Contas faz o que eu já ouvi falar? Artigo 71, inciso 1 da Constituição, vem comigo na telinha. Esqueminha esquemoso. O que o Tribunal de Contas faz? Ele aprecia, esse é o verbo, ele não julga, ele aprecia previamente e emite um parecer. O Congresso, ele sim julga. Preste atenção nisso daí, pegadinha do malandro. Vamos para a próxima. 10. Ao Poder Judiciário é assegurado o controle sobre atos praticados pela administração pública. Ok. Exceto se o ato administrativo for discricionário. Como assim? Peraí, vamos tomar cuidado. Porque nesse caso haveria violação ao princípio da separação dos poderes. Errou! Vem comigo na câmera. Claro que não. Todo ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, deve estar em conformidade com a lei, em conformidade com os princípios. Se o ato vinculado ou discricionário atenta contra a lei ou atenta contra o princípio, ele se submete ao crivo, ao controle por parte do judiciário. Então fica errado dizer que o ato discricionário, pelo simples fato de ser discricionário, ele não vai se submeter ao controle judicial. Só toma cuidado com uma coisa. O ato discricionário se sujeita a controle judicial no tocante à legalidade e legitimidade. Traduzindo, conformidade com a lei e o direito. Nunca no tocante ao mérito administrativo, isto é, à oportunidade e conveniência. A frase então fica assim: os atos discricionários judicialmente não se sujeitam ao controle do mérito, oportunidade e conveniência. Vamos inverter a frase para ficar ainda mais claro. A oportunidade e conveniência do ato discricionário não se sujeita a controle judicial. Por quê? Porque aí sim seria invasão inconstitucional da separação dos poderes. Seria a intromissão de um poder inconstitucionalmente sobre a atuação do outro. Tá? Assunto que está muito em voga, você deve estar observando aí nos jornais, bastante interessante de cair na sua prova. Fechou? Vamos para a telinha, próxima questão. Responde objetivamente o Estado-membro pelos danos causados por seu policial militar que, fora do horário de expediente, deflagrou tiros com a arma da corporação em desfavor de um desafeto em pleno evento de fim de ano. Gente, claro que não, né? O Estado-membro não pode ser responsabilizado, gente,
por atos que foram praticados por um dos seus agentes em proveito próprio, para atender demanda própria, que foi aqui o caso. Vem comigo na câmera antes de ler aqui comigo o texto. O agente da polícia com arma da corporação, ele pegou e deu um tiro em um desafeto. Quer dizer, ele quis se vingar, ele quis lesar o desafeto. O que isso tem a ver com o Estado? Nada. A Constituição é clara, artigo 37, parágrafo 6º. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviços públicos somente responderá pelos danos que os seus agentes causarem nessa qualidade. O que não ficou claro na questão, ao contrário, o que ficou claro é o oposto, de que ele não tinha qualidade de agente quando ocasionou o dano. Então não basta o simples fato do policial ter uma arma da corporação para denotar responsabilidade civil estatal, portanto, responsabilidade da pessoa jurídica. Foi nessa perspectiva que veio um dos julgados do STF, de olho na tela. De acordo com o STF, RE 593625, a Constituição, de acordo com a Constituição, o Estado responderá objetivamente pelos atos dos seus agentes nessa qualidade, quando causa dano a terceiro. Conforme asseverado pelo acórdão, a prova colhida deixou claro que, conquanto portasse a arma da corporação, quer dizer, apesar de portar a arma da corporação, o policial militar autor do disparo não estava a serviço do Estado. Ah, Rafael, não estava a serviço porque não estava em expediente? Não, porque ele estava exercendo uma atividade particular de segurança em estabelecimento comercial. Quer dizer, nesse julgado aqui, o policial com a arma da corporação não tinha qualidade de agente, porque na verdade estava prestando serviços privados a uma instituição. Olha que absurdo, né? Que não poderia fazer. Isso é disciplinarmente punível. Mas foca no que eu preciso. O policial militar, na ocasião do disparo, não era agente militar, ele era particular. E apesar de estar com a arma da corporação, isso não reflete em responsabilidade estatal. Então, muito cuidado. Frase final. Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, é necessária a atuação do agente público no exercício das suas funções. E aí, voltando à questão, olha aí, ó. Responde objetivamente o Estado do medo pelos danos causados por seu policial militar, que, fora do horário de expediente, deflagrou tiros com arma da corporação, olha aqui, ó, essa é a parte final mais importante, em desfavor de um desafeto, parecido com o julgado daí, só que aqui ele fez com ímpeto vingativo. Lá na questão do recurso extraordinário, a gente teve aqui não um ímpeto vingativo, mas disciplinarmente punível de, enquanto policial, estar prestando serviços privados. Fechado? Está aqui o dispositivo da Constituição, depois dá uma lidinha. Muito bacana a questãozinha. Vamos para a próxima. 12. No tocante aos atos e poderes. A presunção de legitimidade dos atos permite que eles se imponham aos administrados, independente da aquiescência deles. Errou! Isso aqui é imperatividade. Não tem nada a ver com presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade significa que os atos se acham em conformidade com a lei e o direito, até que se prove o contrário. O que permite impor a vontade pública aos administrados é a imperatividade. Questão 13. Todos os atos administrativos gozam de alta executoriedade. Já está errado. Permitindo a produção de seus efeitos jurídicos independentes da decisão judicial, como, por exemplo, o ato de suspender as atividades de uma associação, desde que, neste caso, seja observado contraditório para a defesa. Errado. A associação vai se submeter à regra do inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal. Olha o que diz aí o dispositivo. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. E no caso da dissolução, né, a dissolução aqui, ó, a dissolução compulsória vai depender do trânsito em julgado. A suspensão não precisa, só precisa de decisão judicial. A dissolução é que vai precisar do trânsito em julgado. Toma cuidado com isso daí, ó, apertei aqui, desculpa. Nesse caso fica evidenciado que tanto a suspensão como a dissolução da associação não é auto-executável, que vai depender de decisão judicial, beleza? Aqui a questão está falando especificamente da suspensão, decisão judicial é suficiente, não precisa do trânsito em julgado, tá? Errou, portanto, item errado. 14. Não se admite a prática de atos administrativos por particulares, mesmo que a eles tenham sido delegados poderes administrativos. Errado de novo. A doutrina, ela tem compreensão de que sim, vem comigo na câmera, ela tem a compreensão de que sim, os atos administrativos podem ser praticados por particulares,
quando o poder de praticar tais atos seja a eles atribuído. Portanto, a gente fala que a competência pública pode ser delegada ao particular para a prática de atos administrativos. O exemplo mais comum, gente, são os cartórios, que são concessões ao particular que prestou concurso público para celebrar junto ao particular atos que atestem fé pública. É dizer que eles emitem atos, como por exemplo reconhecimento de firma, né, deixando claro, evidenciado que aquela assinatura daquele que diz ser aquele, de fato é dele. Então é dizer que é como se a administração estivesse batendo carimbo, essa assinatura é tua mesmo. Mas o Estado tem mais o que fazer, né? Então delega esse poder, delega essa competência para emissão de atos como tais aos particulares. Portanto, o item fica errado ao dizer que particulares não podem praticar atos administrativos. Inclusive, nos comentários que eu fiz lá no simulado, eu falei da de Pietro, também de Santo Antônio Maneiro de Melo, que nos conceitos de atos administrativos diluem essa compreensão, que os atos são praticados pela administração ou por quem quer que lhe faça às vezes, isto é, entidades privadas a quem o poder público tenha delegado competências para a prática de atos. Fechado? De olho na telinha, vamos para a próxima questão, número 15. Atos administrativos declaratórios são aqueles que criam uma nova situação jurídica individual para os seus destinatários, como, por exemplo, a interdição de estabelecimento. Errado. Isso aqui é conceito de ato constitutivo. Constitutivo. Olha o esqueminha que eu preparei para vocês. Ó. Licença. Eita, ficou na ordem errada. Tudo bem, vamos lá. Começando de cima. Essa figurinha aqui é uma licença para obra. Licença. A licença é um ato claramente declaratório. Por quê, professor? Ato declaratório é aquele que apenas afirma a existência de um fato ou de uma situação jurídica anterior a ele. Licença é assim, ó. Você atendeu a todas as condições, a licença deve ser concedida. Isto é, preenchidas as exigências legais. Eu te dou a licença. Com a emissão da licença, eu atesto a existência de uma sua situação jurídica anterior à licença, qual seja, de preenchimento das exigências legais. O ato declaratório atesta o fato ou reconhece o direito. Aqui, ó, eu tenho direito de fazer a obra. Ele não cria uma situação nova, não modifica ou extingue situação existente. É o que difere do ato constitutivo. Ato constitutivo, aqui no caso nós temos a multa. Multa de trânsito. O ato constitutivo cria uma nova situação, ó, cria uma nova situação jurídica para o seu destinatário em relação à administração. Até vou complementar, né? Cria, extingue ou modifica. Inclusive a questão usa essas expressões, justamente daí o erro, né, está alegando que esse conceito é de ato declaratório, quando na verdade não, é um ato constitutivo. A situação jurídica poderá ser o reconhecimento de um direito ou a imposição de uma obrigação. Olha aqui, ó, imposição de uma obrigação no caso da multa. Liga comigo na câmera. Você não tinha praticado infração, não foi multado. Praticou infração, constitua você a partir de então da obrigação de pagar. Quer dizer que a partir da multa você tem um débito junto ao poder público. A partir da multa você tem um ato constitutivo que está criando uma situação jurídica obrigacional em que você está sujeito à pena e deve cumprir com o seu pagamento. Compreendeu? Então a multa não é um ato declaratório que se refere à situação de fato ou direito anterior. É, na verdade, um ato constitutivo, que a partir de então, efeito ex nunc, constitui você da obrigação. Rafael, já tinha ouvido isso mesmo? Atos declaratórios de regra têm efeito retroativo? A gente vê isso, por exemplo, na anulação. A anulação de um ato administrativo é um ato declaratório, em que se declara a nulidade pré-existente. Olha aí, ó, declara-se a nulidade pré-existente. Isto é, declara-se a invalidade que já existia no ato. E aí, quando eu anulo, retroage, efeito retroativo. E até no comparativo, né, um comparativo rápido, a revogação é um ato administrativo constitutivo que extingue o ato, perfeito? Mas extingue o ato retroativamente? Não, daqui para frente. Então a revogação tem efeitos ex nunc, ela é um ato constitutivo, extingue o ato administrativo daqui para frente. Então ela está extinguindo uma relação jurídica, não está, no caso aqui,
criando, né, modificando, mas extinguindo é um legítimo ato constitutivo. Grava as frasezinhas, ó. Constitutivo, cria, modifica ou extingue. Tá? E o declaratório, ele se refere à situação jurídica anterior, tá? A direito existente anteriormente ou obrigação existente anteriormente. Fechou? Bacana? De olho na telinha, então, o gabarito da questão ficou errado, ele fez uma troca aí dos conceitos. 16. Fica configurado abuso de poder por omissão o fato de um agente de fiscalização do DF deixar de autuar em equívoca infração administrativa para beneficiar a determinado amigo íntimo de sua família. Abuso de poder por omissão na modalidade de desvio. Certa questão. Abuso na modalidade de desvio por omissão. De fato, ele favorece, né, um determinado amigo, desviando do fim de interesse público, e ele o faz a partir de uma omissão. Tá? Então, só para lembrar, o abuso de poder pode ser por excesso, pode ser por desvio, pode ser por excesso, pode ser por desvio. O excesso é quando você pratica atos que estão fora da sua competência, que transbordam os limites da competência. Eu dizia quando você pratica atos buscando fins diversos de interesse público, fins como, por exemplo, citados na questão, satisfação de interesses de um amigo da família. Perfeito? Então a questãozinha ficou boa. Vamos para 17. A construção irregular de um prédio pode ser motivo para o exercício do poder de polícia. Sim, aqui eu tenho o exemplo do embargo. Embargo à construção. Inclusive, isso aqui pode ser também chamado de exercício do poder de polícia. Eu até gosto de explicar para os meus alunos no presencial a correlação. Vem cá comigo. O embargo à construção é um ato administrativo de império que constitui o particular da obrigação de parar a construção e ele é proveniente do exercício do poder de polícia. Olha que interessante, a conexão das matérias, né? Costumo explicar, inclusive, que os poderes administrativos são a base do entendimento dos atos administrativos, especialmente os atos de império, nesse ponto daqui. Tá? Então a questão ficou boa, na telinha aqui comigo, a questão ficou boa, vamos para a próxima. Questão 18, sobre improbidade. Consoante disposições da Lei Geral de Improbidade, as interpretações sobre ela, né, feitas pelo Supremo, é correto afirmar que, ressalvado o presidente da República, os demais agentes políticos se acham sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade, quanto à responsabilização política administrativa por crime de responsabilidade. Correto item, PET 3240. Olha o que diz a bicha. Entendimento do STF, petição para resolução aqui de casos preliminares, né? As chamadas questões de ordem. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que elas seriam absorvidas pelos crimes de responsabilidade. A única exceção de fato, o regime duplo regime sancionatório, na matéria de improbidade, é feita em relação ao presidente da República, conforme aduz a Constituição. Liga comigo na câmera. Vamos traduzir na câmera comigo, vamos lá, só para a gente traduzir o que está aqui. Durante muito tempo, o STF ele entendia que, à medida que a gente tinha na Constituição, artigo 85, inciso 5, que para o presidente da República os atos de improbidade são quadrados como crimes de responsabilidade, todos os demais agentes políticos que de algum diploma legal, por exemplo, Lei 1079, que é a Lei de Crime de Responsabilidade, também tivesse previsto que praticariam crimes de responsabilidade, ficavam absorvidos. Resumindo, eles pegavam por uma espécie de interpretação extensiva, que se para o presidente da República o ato de improbidade é apurado como crime de responsabilidade, para todos os demais agentes políticos em que há diploma legal dizendo que responde por crime de responsabilidade, os atos de improbidade devem também ser enquadrados como crime de responsabilidade. Qual a consequência disso? Todo agente político que praticava improbidade, quando tivesse previsto que respondia por crime de responsabilidade, seria afastado da aplicação da Lei 8.429. Daí a frase da época, né, que os agentes políticos não se submetem à lei de improbidade administrativa quando respondem por crime de responsabilidade. Essa bagaceira acabou em 2018. Tá? O STF agora fez a interpretação restritiva do artigo 85, inciso 5 da Constituição, cravando a seguinte ideia.
Só a Constituição Federal pode dizer quem é quem não responde por improbidade, mas sim por crime de responsabilidade. E ela o fez ditando expressamente o presidente da República. Então, ressalvado o presidente da República, que por ato de improbidade responde como crime de responsabilidade, todos os demais agentes políticos podem, ainda que tenha previsto na lei crime de responsabilidade, também responder por improbidade administrativa. Olha aí, ó, duplo regime sancionatório. Praticando o crime de responsabilidade, respondem por crime de responsabilidade. Praticando improbidade administrativa, lei de improbidade 8.429. Perfeito? Então daí a questãozinha, venha comigo na tela, por favor. A questão ficou certa, né? Ficou certa, dentro da perspectiva de uma nova jurisprudência do STF, já desde 2018. Questão boa de cair na sua prova, questão difícil. 19. A configuração da improbidade administrativa de enriquecimento ilícito exige a comprovação de dolo específico do agente infrator, não se admitindo forma culposa. Perfeito. Essa aqui é a questãozinha que eu estou apostando pra caramba em cair nos próximos concursos públicos. Olha o esqueminha que eu fiz para vocês. Ó. De acordo com a Lei 8.429, os atos de improbidade são aqueles previstos no artigo 9º, enriquecimento ilícito, 10, lesão erária e 11, atentar contra princípios. E aí ele bota, ó, é preciso haver conduta dolosa. Aí no parágrafo 2º ele conceitua o dolo. Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos citados, não bastando voluntariedade do agente. O mero parágrafo 3º, exercício da função, desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Gente, o que isso quer dizer? Olha só. Deixa eu fazer um esqueminha esquemozético. Olha só. Vamos apagar aqui e deixar a lousa bem clara para a gente. Dolo. A lei conceituou dolo como sendo manifestação de vontade, né? Voluntariedade não, desculpe. Manifestação de vontade, livre, consciente. Livre, consciente. Então, manifestação de vontade livre e consciente. Isso aqui é o dolo genérico. Agora ele aterrizou. Eu preciso de um dolo específico, não um dolo genérico, um dolo que vai além. Visando o fim ilícito proibido pela lei. Olha que top! Visando, né, buscando justamente o resultado, o fim ilícito proibido pela lei. Então aqui você teria a vontade livre e consciente aliada ao fim ilícito proibido em lei, pela busca do fim ilícito proibido em lei, chamado de dolo específico. Dolo específico. Então não basta mais dolo genérico, que se circunscreveria essa primeira parte. Eu preciso ter uma vontade livre, consciente e a busca do fim ilícito proibido pela lei. Percebeu? Deixa eu mostrar agora para vocês isso aqui numa pegada prática. Olha o artigo 9º. É ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito aferir, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício do cargo, do mandato, da função, do emprego, da atividade, nas entidades relacionadas no artigo 1º. Aí ele bota, por exemplo, notadamente, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Aí aqui eu estou colocando o exemplo de uma empresa aqui do Distrito Federal chamada de Nova Cap. A Nova Cap é uma empresa estatal, uma empresa do DF. Aí suponha que você está utilizando desse trator, desse caminhão, dessas máquinas de pavimentação para trabalho próprio. Vem cá comigo. Vamos lá, olha como é fácil. Se você está usando desses equipamentos para, mediante uma empresa privada da qual você é sócio, prestar serviços, configura ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Quer ver?
manifestação de vontade livre e consciente de usar esses equipamentos, buscando justamente o fim ilícito proibido em lei, qual seja, o ganho patrimonial indevido. Juntas frases: utilizar de equipamentos que se acham no acervo de empresa do Distrito Federal para, junto a uma empresa de qual é sócio, prestar serviços ganhando dinheiro. Enriquecimento ilícito. Rafael, então peraí, se ele só usasse dessas máquinas para, por exemplo, terraplanar a casa dele, o terreno onde vai ser edificada a casa dele, isso não enquadraria como improbidade e enriquecimento ilícito? Não, na atual conjuntura da lei não, porque não tem justamente o fim de... não é fácil, não é que não tem o fim, mas é difícil comprovar que nesse segundo exemplo houve uma busca de um resultado ilícito proibido em lei, tá? Que no exemplo dado seria o enriquecimento ilícito. Então, para ficar ainda mais claro, para você responder por ato de improbidade administrativa, porque simplesmente usou de um equipamento da administração pública, fica difícil de responder pelo enriquecimento ilícito, porque é necessário provar que você fez o uso desse equipamento buscando justamente o fim proibido em lei, o fim que é defesa em lei, qual seja, o de enriquecer ilicitamente. Não dá para dizer que o simples uso de um equipamento da repartição, o simples uso pressupõe um ganho patrimonial indevido. Ele tem que ser demonstrado esse fim de obtenção do ganho patrimonial indevido. Perfeito? Gente, cuidado, isso não quer dizer que a pessoa, o servidor, não possa responder disciplinarmente, tá? Que fique claro, tem ficado isso muito nas minhas aulas, aos meus alunos, né? Fala assim, senhores, não quer dizer que o servidor público não possa responder disciplinarmente, ele pode, só que ele não vai ser enquadrado na lei de improbidade, que é muito rigorosa. Ele, além de perder a função pública, tem a suspensão dos direitos políticos, é aplicado sobre ele multa, ele fica impedido, por exemplo, no caso de enriquecimento ilícito, até por 14 anos, tá? de celebrar contratos com o poder público, ou com ele, por exemplo, firmar acordos de fomento, de incentivos. Então é muito pesada. A lei de improbidade ela é pesada, ela é severa, tá? Então você nem sempre vai ter um agente público respondendo por improbidade nos termos dessa lei. Mas nada impede que ele responda disciplinarmente, seria um degrau abaixo da Lei 8429, tá? Então não quer dizer que ele fique impune. Isso quero que fique muito claro. Fechou? Última questãozinha, vem comigo na tela. Sobre os processos administrativos. A Lei 9784 não se aplica aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário quando no desempenho de funções políticas, que são as funções típicas. Certa questão. Os órgãos do Legislativo e do Judiciário, vem cá comigo na câmera. Os órgãos do Legislativo na câmera, vamos lá? Vamos na câmera comigo? Os órgãos do Legislativo e do Judiciário, eles vão se submeter à Lei 9784 no exercício das funções administrativas, que são funções atípicas. No exercício das funções típicas, função judicial, função legislativa, não se sujeitam à Lei 9784. Fechou? Gente, durante as explicações eu falei, em caso de dúvida, mande suas dúvidas. Você pode mandar dúvida pelo fórum aqui do Gran Curso, pode me contatar lá no Instagram, Rafael Espier, mande suas dúvidas no direct, eu fico à disposição, eu estou aqui para te ajudar. Valeu? Espero que tenha gostado, tenha tirado muito proveito. Vejo vocês na próxima correção de questões de simulado. Valeu!